Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de Física e vou apresentar agora a introdução ao conteúdo de gases perfeitos. Bom, antes de mais nada, vamos relembrar aqui o diagrama de fase de uma substância, né? Temos o estado sólido, essa região verde, não é isso? Líquido, aqui é a região central superior, vapor, a região central inferior e o estado gasoso à direita. E é justamente essa região que nós vamos agora estudar com maior profundidade. Bom, observação importante. Se eu mantiver fixa a temperatura e aumentar a pressão, o que acontece? O gás não vai mudar de estado físico. Já o vapor pode condensar ou solidificar. Olha aqui como mostra o gráfico, né? O gás aqui, só posso alterar o estado dele se eu diminuir a temperatura, né? Já o vapor pode virar líquido se eu aumentar a pressão. Ou se o vapor tem uma temperatura muito mais baixa, se eu aumentar a pressão ele vai virar sólido. Ok, vamos lá. Gases reais vezes gases ideais. O gás é real. No gás real, as moléculas não se movimentam de forma totalmente livre, devido a quê? As forças de interação existentes entre elas. Cada molécula sente a presença da outra e o movimento não é totalmente livre. Já em um gás ideal, só há interação entre as moléculas quando elas se chocam. Ou seja, uma molécula só sente a presença de uma outra quando ocorre o choque ou durante o choque. Após ele, uma não percebe a existência da outra. E um gás ideal também é chamado de gás perfeito. Ou seja, para nós, ideal e perfeito serão sinônimos. Bom, só para adiantar o serviço, uma animaçãozinha aqui, ou 3 animações sobre os gases ideais. No primeiro deles, 10 moléculas a baixa temperatura. O que vai acontecer? Temos elas em movimento aleatório, tá certo? Eventualmente se chocam com a parede do recipiente e entre si também. Então essa bolinha amarela aqui foi destacada para a gente perceber, né? Essa molécula, né? Eventualmente ela vai se chocar com outras moléculas e vai produzir um movimento diferente. Já aqui eu tenho 10 moléculas, só que mais agitadas, com a temperatura mais alta. Vamos ver se a gente percebe aqui que agora vai haver eventualmente choques mais constantes entre elas, né? Já no último nós temos que 50 moléculas, e aí percebam que a bolinha de destaque amarela, ela vai eventualmente chocar mais vezes com as outras moléculas e produzir movimentos mais aleatórios. Vamos lá, acho que agora que ela vai bater, produziu, tá vendo, um movimento completamente diferente do inicial. Bom, variáveis de estado são grandezas que caracterizam certa quantidade de um gás. E quais são elas? Volume, cujo símbolo vai ser V maiúsculo, pressão, cujo símbolo é P minúsculo, e temperatura, que se usa θ, a letra grega θ, mas aqui vamos fortemente usar, ou constantemente usar T maiúsculo. Bom, quais são as unidades mais usadas? O litro, L maiúsculo, tá certo? Que é igual a 1 decímetro cúbico, ou seja, 10 a menos 3 metros cúbicos. Ou seja, 1000 litros tem 1000 metros cúbicos, ou 10 ao cubo metros cúbicos. Unidade de pressão. Lembrando que pressão é a força sobre área, então nós temos que é o Pascal, né? 1 Pascal, tá certo? Que é no SI, equivale a 1 Newton por metro quadrado. Também a gente pode usar um ATM, atmosfera, né? Que corresponde a 1 kg força por centímetro quadrado, que é aproximadamente igual a 760 milímetros de mercúrio, que é aproximadamente 10 a quinta Pascal. Finalmente, unidade de temperatura mais usada, Celsius e Kelvin, cuja relação entre elas é essa aqui. A temperatura em graus Celsius vai ser igual à temperatura em Kelvin, menos 273. Bom, definição de CNTP. Eventualmente, muitos problemas vão trabalhar nas CNTPs, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão. E são elas
temperatura 0 graus Celsius, que corresponde a 273 Kelvin, e a pressão de uma atmosfera, que é 10 a quinta Newton por metro quadrado. Outra definição também é o número de Avogadro, que corresponde, tá certo, a 6,02 vezes 10 a 23 partículas, tá? E o mol contém justamente um número de Avogadro de partículas, tipo átomos, moléculas, elétrons ou outras mais. Finalmente, massa molar, símbolo M maiúsculo, é a massa de um mol de moléculas, medida em gramas. Bom, com essas definições, nós chegamos então a definir o número de mols, uma definição muito importante. Então, o que é o número de mols, gente? É a massa da minha amostra sobre a massa molecular da substância. Por exemplo, qual o número de mols de 36 gramas de água? Lembrando que a fórmula da água é H2O. E a massa molecular do hidrogênio, 1 grama. E a massa molecular do oxigênio, 16 gramas. Nesse problema, ele me pede o número de moles, ou de mols, e me dá a massa da substância da água, que são 36 gramas. Então, a primeira coisa a fazer é calcular a massa molecular. Da fórmula da água, nós temos que eu tenho 2 hidrogênios, então eu pego a quantidade de hidrogênio, são 2, e multiplico pela massa molecular dele, que é 1. E tem 1 oxigênio, então eu vou multiplicar pela massa do oxigênio. Em resumo, a massa molecular da água vai ser 2 vezes 1 mais 1 vezes 16, que vai dar 18 gramas. Com a massa molecular calculada, é só agora calcular o número de mols. Massa da amostra, que é 36, sobre a massa molecular 18, que vai dar 2 mols. Bom, agora chegamos na equação fundamental dos gases perfeitos, né? É a equação de Clapeyron. Tudo gira em torno dessa equação quando se fala de gás perfeito, né? Então, PV igual a nRT, onde R é a constante universal dos gases perfeitos, P é a pressão, V o volume, N o número de mols e T a temperatura. Ok, observação que o R no SI será 8,31 joules por mol Kelvin. Mas a gente também pode usar outro valor de R, depende das unidades. Então o R depende exclusivamente das unidades que eu trabalho. Uma que vai ser muito comum vai ser essa aqui, 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin, muito usado nos problemas de física. E eventualmente pode aparecer 62,4 milímetros de mercúrio vezes litro por mol Kelvin. Ou, mais raramente, R pode ser igual a 2 calorias por mol Kelvin. Ok? Adiante. Uma dica para fixar a fórmula. Para vencer, gente, não resista ao trabalho. E se você resistir, por você nunca rezei tanto, para aqueles que resistem ao trabalho de estudar. Ok? São formas de decorar essa fórmula. Agora os casos particulares, né? A lei geral dos gases ideais. Da equação de Clapeyron, PV igual a nRT, se eu tiver uma massa constante de gás, por exemplo, se eu isolo ele no recipiente fechado, o que eu vou observar? Que N e R vão ser constantes. Então eu coloco a temperatura do lado direito para o lado esquerdo, vai estar multiplicando, passa dividindo. Em resumo, pressão que multiplica volume sobre temperatura é constante. Isso eu chamo de lei geral dos gases ideais ou perfeitos. E vai valer sempre que eu tiver uma massa constante de gases. Bom, transformação gasosa. O que é isso? Transformação gasosa ou de estado ocorre quando pelo menos duas variáveis de estado se modificam. Por exemplo, eu tenho a pressão, volume e a temperatura no estado 1. Vai haver uma transformação em que pelo menos duas vão mudar de valores. As três podem mudar, mas duas já mudando é o que interessa. Bom, e daí o que acontece? Como aplicar a lei geral dos gases para uma transformação? Fácil. Essa minha constante, tá certo? Ela indica o quê? Que eu posso pegar o produto da pressão pelo volume pela temperatura no estado 1 e igualar a mesmo cálculo matemático no estado 2.
Então, a lei geral dos gases ideais pode ser apresentada, como está mostrando a fórmula aqui em cima, como embaixo. Que também seria igual a de baixo a um P3V3 sobre T3 e assim por diante. Então, para quaisquer dois estados que ocorreram na transformação, eu posso fazer esse tipo de igualdade. E vejam que na lei geral dos gases ideais, só vamos trabalhar com pressão, volume e temperatura. Se aparecer número de moles, você já sabe que não é para trabalhar com a lei geral dos gases, sim com a equação de Clapeyron. Bom, se eu tiver uma mistura de dois ou mais gases, o que nós vamos fazer é o seguinte, é isolar a quantidade do número de moles. E para uma massa de dois gases, eu vou somar o número de moles de cada um. Então, colocando o número de moles do gás 1, é P1V1 sobre RT1, mais P2V2 sobre RT2. Isso vai ser igual a quem? A pressão da mistura vezes o volume da mistura sobre R vezes a temperatura da mistura. Observem, gente, que eu tenho R no denominador em todos os termos, então ele vai ser cancelado. Em resumo, pressão da mistura vezes o volume da mistura sobre a temperatura da mistura vai ser igual a quem? Vai ser a soma das pressões parciais vezes o volume parcial de cada gás sobre a temperatura de cada gás. Ok? Se tiver mais gases, é só colocar mais um termo referente ao terceiro gás ou quarto gás e assim por diante. Transformações particulares. Bom, nós vimos que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a quem? P2 vezes V2 sobre T2. Porém, se a transformação for isotérmica, é a conhecida lei de Boyle-Mariotti, o que vai acontecer é que as temperaturas serão iguais, então elas serão canceladas e ficaram fora da igualdade. Resumindo, na transformação isotérmica, pressão vezes volume é constante. P1 vezes V1 é igual a quem? P2V2. Já na transformação isobárica, ou também conhecida como lei de Charles e Gay-Lussac, V1 sobre T1 é igual a quem, gente? V2 sobre T2. E por fim, na transformação isomérica, ou simplesmente lei de Charles, pressão sobre temperatura é constante, ou seja, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Gente, de forma geral, quem é constante sai da brincadeira, sai do jogo. Ok? Essa é a dica básica. Bom, gráficos. Primeiro, gráfico das transformações isotérmicas. Nós temos que na transformação isotérmica a temperatura é constante. Então, isolando ela do lado direito, observe que K já é constante, tá ok? E o produto de K vezes a temperatura também será constante. Então, criando a letra A para designá-la. Ok? E observe então que passando o volume para o lado direito aqui abaixo de A, ele vai dividindo. Isso aqui, gente, é uma hipérbole. E meu A vai ser uma constante vezes a temperatura, tá ok? E aí, o gráfico da hipérbole são o quê? Linhas similares às que estão sendo apresentadas agora. E observem o seguinte, né? Que cada linhazinha, cada curva dessa eu chamo de isotermas. Eu tenho a isoterma da temperatura 1, da temperatura 2, da temperatura 3. E observe o seguinte, quanto maior o A, mais a curva está afastada dos eixos do sistema. E como o A é diretamente proporcional à temperatura, nós temos que T1 vai ser menor que T2, menor que T3. Quanto mais afastada a isoterma dos eixos do sistema, maior será a temperatura. Transformação isométrica. Agora, o volume é que é constante. Então, nós vamos encontrar que a pressão vai ser igual a constante vezes a temperatura. Ora, isso aqui é o gráfico da função do primeiro grau. Então, nós temos aqui as curvas, tá certo? Na realidade, são linhas retas, volume 1, volume 2, volume 3. Agora, quem é o maior, quem é o menor? Ora, sim, essas aqui são as minhas isométricas. IA é igual a tangente do ângulo entre a reta e o eixo horizontal. É a tangente da inclinação.
E é fácil de perceber, tá certo, que a inclinação de V1 é maior que a inclinação de V2, que é maior que a inclinação de V3. E como para o ângulo entre 0 e 90 graus, a função tangente é uma função crescente, A1 vai ser maior que A2, vai ser maior que A3. Só que A é inversamente proporcional ao volume. Então, em resumo, V1 será menor que V2, que é menor que V3. Então, quanto maior a inclinação da reta, no gráfico pressão por temperatura, menor será o volume daquela transformação. Ok? Finalmente, transformação isobárica. Agora, a pressão é que é constante, então o volume sobre a temperatura será igual a uma constante A. Isso me apresenta o que? Resulta numa equação do tipo volume igual a uma constante A vezes a temperatura T. O gráfico similar ao anterior, agora só que com pressões como isobáricas, não é isso? Aqui novamente meu coeficiente angular A é igual a tangente da inclinação θ. E novamente, visualmente é fácil perceber que a inclinação 1 é maior que a 2, que é maior que a 3. Ou seja, e como a função tangente de 0 a 90 graus é uma função crescente, com isso eu garanto que a 1 será maior que a 2, que é maior que a 3. Somente que A é o inverso, inversamente proporcional à pressão P. Em resumo, P1 será menor que P2, que é menor que P3. Por fim, então, quando no gráfico volume por temperatura tivermos várias pressões, a que tiver maior inclinação será de menor valor. Finalmente, o modelo microscópio de um gás perfeito, que eu já adiantei, não é isso? Para o modelo de um sólido, são bolinhas que sentem a presença de uma outra, através de uma força que é representada por essa mola, né? Isso na realidade é uma força elétrica, que como não dá para representar a força elétrica, eles colocou essas molinhas para fazer essa representação. Já num gás, no modelo ideal de gás, nós vamos ter o quê? Moléculas que não têm nenhuma interação entre uma outra, a não ser durante o choque. Então, quando elas se chocarem, aí sim haverá uma interação. Bom, e o gás ideal ele é formado por uma grande quantidade de partículas, de moléculas, não é isso? Em geral, da ordem do número de Avogadro. As partículas são pontos materiais, então a gente vai desprezar o tamanho delas. Na verdade, existe um raio muito pequeno, mas a gente vai desprezar. As partículas estão em movimento contínuo e aleatório. Como vimos, com maior pressão, maior a velocidade desse movimento. A velocidade das partículas aumenta com a temperatura. Colisões entre partículas entre si ou com as paredes do recipiente são elásticas e de duração desprezíveis, né? Quase que instantâneas. As distâncias entre as partículas são relativamente grandes. E por último, as forças intermoleculares são desprezíveis, ou seja, uma molécula do gás não percebe a outra, a não ser durante o choque de uma com a outra. Ok? E para encerrar algumas consequências dessas afirmativas, né? A pressão eu posso calcular como 1/3 de quem? Da densidade do gás, que é massa ou volume, então, vezes a velocidade quadrática média das moléculas. Também pode calcular a temperatura, que é a massa molecular do gás, sobre 3 vezes a constante dos gases ideais, vezes a velocidade quadrática média das moléculas. E as equações mais importantes, tá certo? Para a molécula monoatômica, qual é a energia dela? 3 meios de nRT. Atenção para essa expressão, que ela é comum ser utilizada nos problemas. E a molécula diatômica, que em vez de 3 meios, temos 5 meios de nRT. Bom, com isso terminamos. Bye bye, até a próxima!